No vídeo de hoje a gente vai ter a análise da televisão OLED de 65 polegadas mais barata do Brasil, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim, televisão OLED da Toshiba, modelo X9900LS. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, vamos falar sobre o desempenho com jogos de videogames, vamos comentar rapidamente como essa televisão se sai comparado a outras televisões OLED no mercado e vamos contar todo o resto que chamou a nossa atenção durante os nossos testes. E vamos começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem. Em relação a isso, como eu acabei de falar para vocês, essa daqui se trata de uma televisão de tecnologia OLED. O que isso significa? Significa que ela consegue entregar para a gente um nível de preto perfeito, um excelente contraste e não tem problemas de vazamentos de luz. E eu diria que tudo isso torna essa televisão OLED da Toshiba uma das melhores opções para quem quer uma televisão ali para ver filmes e séries, especialmente em um ambiente mais escuro, pois é nesse ambiente que fica mais visível a diferença que faz ali o nível de preto e o contraste de uma televisão de tecnologia OLED. E ainda sobre a qualidade de imagem, o que falar sobre as cores da televisão? Será que aqui ela manda bem também? Sim, pessoal, em relação às cores ela também entrega um bom resultado. No entanto, durante os meus testes, existiam ali algumas cenas onde eu sentia a necessidade de aumentar um pouco a saturação das cores, pois em alguns conteúdos ali parecia que a saturação padrão não estava tão alta quanto poderia ser. Para isso ficar mais evidente, eu estou mostrando agora para vocês uma imagem da televisão OLED da Toshiba na direita contra a televisão OLED B3 da LG na esquerda. E nessa imagem eu particularmente preferi as cores da televisão OLED da LG, pois parecia trazer ali mais vida para a imagem. No entanto, agora eu vou aumentar ali um pouco a saturação da televisão OLED da Toshiba na direita e vou mostrar uma transição do antes e do depois. E como vocês conseguem reparar, depois de aumentar um pouco a saturação, a qualidade ali da televisão OLED da Toshiba já fica muito mais semelhante se comparado ao OLED B3 da LG na esquerda. E nessa imagem que eu usei de exemplo, eu aumentei a saturação de 50 para 65, mas não se prendam muito a esses números, tá, pessoal? O ideal mesmo é vocês testarem nas casas de vocês e ver o que agrada mais vocês, até porque essa questão de aumentar a saturação pode depender um pouco também ali do tipo de conteúdo que você está assistindo. E ainda falando sobre a saturação das cores, tem um outro detalhe bem importante que inclusive a gente já tinha mencionado no vídeo de primeiras impressões, que é o seguinte: quando a gente tirou a TV da caixa e começou a fazer os primeiros testes, a gente encontrou alguns problemas relacionados à qualidade de imagem. E um desses problemas era justamente ali relacionado à saturação das cores, pois inicialmente, quando eu comecei a fazer os primeiros testes, a televisão estava entregando uma imagem excessivamente saturada. Então, inicialmente, quando eu comecei a fazer os testes, aumentar a saturação, como eu recomendei anteriormente, por exemplo, só ia piorar as coisas, pelo menos ali inicialmente, quando a gente começou a fazer os primeiros testes. E para piorar, além desse problema da saturação das cores que a gente estava enfrentando inicialmente, tinha mais outros dois problemas. O segundo problema era que a televisão estava escurecendo demais algumas regiões de sombra, dificultando a visualização de detalhes nessas regiões, e além disso deu para reparar que o brilho da televisão estava meio irregular, então algumas regiões da tela estavam mais brilhantes do que outras, por exemplo. E como eu falei, esses eram problemas que a gente estava enfrentando nos primeiros dias de teste. Mas felizmente a gente conseguiu resolver esses problemas e eu vou mostrar agora para vocês o que a gente fez. É bem simples. Basicamente aqui eu vou pegar o controle da televisão, vou vir aqui em tela e eu fui nessa última opção aqui que se chama manutenção do painel. Clicando aqui, a televisão vai apagar, vai ficar alguns minutos ali atualizando os pixels e depois de fazer isso, pelo menos aqui no nosso caso, depois que a gente fez esse procedimento, a televisão resolveu todos esses problemas, ficando com uma imagem muito melhor. Inclusive, se vocês comprarem a televisão e acharem que estão enfrentando algum tipo de problema como esses que a gente mencionou aqui, uma dica que eu posso dar para vocês é que vocês, antes de fazer esse procedimento aqui, apenas utilizem a televisão ali por 1, 2 ou 3 dias e vejam se os problemas não passam sozinho, porque isso pode acontecer às vezes em televisões OLED, tá? Do problema passar sozinho depois de algumas horas de teste. No nosso caso aqui, como a gente testou por alguns dias e não passou, a gente decidiu fazer esse procedimento. Mas enfim, pessoal, ainda sobre a qualidade de imagem, tem mais algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas antes lembrando, pessoal, que a televisão OLED aqui atrás a gente comprou com o próprio dinheiro do canal, então o apoio de vocês dando gostei aqui nesse vídeo, caso vocês estejam gostando, é fundamental aqui
para a continuação do nosso canal. Então a gente agradece aí o apoio de todos vocês. E lembrando, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, querem pagar barato, querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre está avisando para vocês. Então o link vai estar aqui embaixo caso queiram participar. Continuando a nossa análise, vamos falar agora aqui sobre o ângulo de visão da televisão, e neste sentido ela faz um trabalho muito bom, o que já era de se esperar, pois normalmente televisões de tecnologia OLED conseguem entregar para a gente um ângulo de visão que é acima da média. No entanto, vale a pena mencionar aqui que apesar do ângulo de visão dela ser bom, eu diria que fica um pouco abaixo se comparado às televisões OLED da LG e da Samsung que a gente já testou aqui no canal. E eu digo isso para vocês porque a depender da cena que a gente estava visualizando, especialmente se era uma cena com regiões bastante brancas, vamos colocar assim, dava para ver que quando a gente ia de um ângulo mais lateral, mais para o lado, a tela ia ficando um pouquinho mais roxa, vou colocar dessa forma. Mas, enfim, de qualquer forma, o ângulo de visão aqui da televisão manda muito bem também. Ainda sobre a qualidade de imagem, o que falar sobre a uniformidade das cores. E para quem não conhece, a uniformidade das cores é a capacidade que a televisão tem de reproduzir de forma uniforme um mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela. Em relação a isso, a televisão faz um trabalho muito bom, bem superior, por exemplo, se comparada a qualquer televisão que não tenha tecnologia OLED, por exemplo. E se a gente for comparar essa questão da uniformidade das cores com as televisões OLED da LG e da Samsung, eu diria que ela faz um trabalho bem próximo às televisões OLED da LG nessa questão da uniformidade das cores, mas acaba perdendo ali para as televisões OLED da Samsung, como por exemplo o caso da S90C, que na questão da uniformidade das cores foi a melhor televisão que eu já testei. E para finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale a pena mencionar que a televisão entrega pra gente suporte tanto para Dolby Vision quanto para HDR10 Plus. Falando agora em relação à qualidade sonora, aqui a televisão entrega pra gente um resultado que é acima da média, entregando um som de ótima qualidade, um som alto e com graves bem presentes. Inclusive a televisão até vem com uma espécie de soundbar aqui embaixo da televisão que ajuda a entregar pra gente essa qualidade superior. E ainda falando sobre a qualidade sonora, só para vocês terem uma referência, essa televisão OLED da Toshiba entrega pra gente uma potência de 90 watts, enquanto as televisões OLEDs concorrentes, como por exemplo o OLED C3 da LG ou a OLED S90C da Samsung, entregam pra gente uma potência de 40. Ou seja, a OLED da Toshiba entregando 90 watts consegue entregar mais que o dobro se comparado às televisões OLEDs concorrentes. E também vale a pena complementar que a televisão OLED da Toshiba entrega pra gente aqui suporte a Dolby Atmos. Falando agora em relação ao sistema operacional, a televisão está utilizando o sistema Google TV, que em termos de aplicativo é extremamente completa e durante os nossos testes sempre respondeu a gente de forma bem fluida, sem qualquer tipo de travamento ou lentidão acima da média. Inclusive aqui no canal já testei várias televisões que utilizam o sistema Google TV e a sensação que eu tive é que entre todas as televisões, a TV da Toshiba aqui atrás foi a mais rápida de todas. E o que falar agora sobre o desempenho com jogos de videogames? Em relação a essa questão, se a gente for avaliar os recursos que a televisão entrega pra gente, ela é bem completa. Afinal de contas, ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz, ela tem 4 portas HDMI, sendo 2 delas 2.1, e ela entrega suportes para tecnologias como VRR e FreeSync. Então, em termos de recursos, sem dúvidas ela é uma televisão bem completa, especialmente aí para os consoles de nova geração. E falando agora sobre a qualidade de imagem, só que de forma mais específica para os jogadores de videogames, aqui existem 2 detalhes que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro detalhe é que eu achei que a configuração padrão do modo game da televisão estava entregando um brilho abaixo da média se comparado a outras televisões de tecnologia OLED. Por conta disso, eu pelo menos senti a necessidade ali de mexer em algumas configurações para dar um brilho extra à imagem. E as alterações que eu fiz foram as seguintes: eu coloquei o alcance dinâmico de brilho de pico no alto, depois eu coloquei o brilho da OLED em 100, ou seja, eu botei ali no máximo, e depois eu aumentei o contraste para o máximo também, que no caso é 100. E fazendo essas alterações, a televisão já ganhava um brilho extra, inclusive agora vocês estão vendo uma imagem do antes e do depois, sendo que o depois ali é depois das minhas alterações, e dá para ver que realmente a televisão ganha um pouco a mais de brilho. No entanto, vale a pena mencionar, pessoal, sobre essa configuração que eu recomendei para vocês, é que se vocês forem aquele tipo de usuário que tem muito receio da televisão ter burn-in, sabe, que são aqueles problemas que podem acontecer a longo prazo, se vocês utilizam muito a televisão com imagens estáticas, se vocês têm muito medo
medo em relação a isso, talvez não seja 100% indicado mexer nessas configurações que eu recomendei para vocês, porque eu basicamente estava colocando o brilho ali de todas as configurações no máximo, o que a longo prazo pode forçar mais os pixels da televisão. Então, se você é uma pessoa mais preocupada em relação a isso, quem sabe vocês podem mexer nas configurações que eu recomendei, mas não necessariamente colocar no máximo como eu fiz aqui. Dessa forma vocês vão ter mais brilho, no entanto vocês não vão estar forçando tanto assim o brilho do painel. E ainda sobre a minha experiência com jogos de videogames, agora vem um segundo detalhe que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte. Como eu já falei, essa televisão entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz. No entanto, durante os meus testes, eu percebi que sempre que eu jogava um jogo que ativava a taxa de atualização de 120 Hz na televisão, nesse momento a qualidade de imagem da televisão dava uma diminuída. E nesse momento eu sei que algumas pessoas vão falar que é normal, afinal de contas, quando a gente joga ali com uma taxa de atualização mais alta, o próprio jogo sozinho diminui a resolução para conseguir rodar ali numa taxa de quadros por segundo mais alta. E sim, isso realmente é verdade. No entanto, durante os testes eu cheguei à conclusão que a própria televisão também parece que está diminuindo um pouco da qualidade da imagem. E um jogo muito bom para testar essa questão que eu estou mencionando agora é o jogo Ratchet & Clank, disponível no PlayStation 5. E ele é um jogo muito bom para testar essa questão por dois motivos. O primeiro motivo é que ele tem um modo que roda o jogo a 40 FPS. E esse modo que roda a 40 FPS tem uma qualidade de imagem muito boa, que é quase idêntica à qualidade máxima original, ou quem sabe de fato seja idêntica, sabe? Porque a qualidade de imagem é muito boa a 40 FPS nesse jogo específico. E o segundo motivo do porquê esse jogo é muito bom para testar é que esse modo de 40 FPS, para ele ser usado, a televisão obrigatoriamente ativa a taxa de atualização de 120 Hz. E isso acaba acontecendo porque esse modo de 40 FPS funciona de forma um pouco diferente. É 40 FPS, mais 40 FPS, mais 40. E 40 mais 40 e mais 40 dá 120. Mas, enfim, resumindo, esse jogo em questão tem um modo de 40 FPS, com uma imagem muito boa e que ativa a taxa de atualização de 120 Hz na televisão. Então aqui a gente consegue perceber bem se vai ter ou não vai ter uma queda na qualidade de imagem da TV. E nesse momento vocês estão vendo uma imagem do jogo rodando a 30 FPS, ou seja, ele está rodando ali na qualidade máxima no PlayStation 5, e inclusive nessa imagem a gente deu um zoom para ficar mais fácil de ver as diferenças. E nesse momento agora vocês estão vendo o mesmo jogo na mesma cena, só que a 40 FPS. Inclusive a gente vai fazer a transição algumas vezes de 30 para 40 FPS, pois assim vai ser mais fácil de vocês verificarem as diferenças. E como vocês conseguem reparar, quando a gente coloca 40 FPS, fica bem fácil de visualizar, especialmente nessa imagem com zoom, que quando a gente coloca 40 FPS, a gente tem sim ali uma perda considerável na qualidade de imagem, ou seja, fica consideravelmente pior se comparado a rodando ali a 30 FPS. E nesse momento eu até queria compartilhar com vocês que depois que eu fiz esse teste na televisão OLED da Toshiba, eu repeti o mesmo teste na televisão OLED B3 da LG e fiz também esse teste na televisão da TCL C845. E quando eu fiz esse mesmo teste nessas outras duas televisões, a sensação que eu tive é que quando eu colocava no modo de 40 FPS, parecia que também tinha uma perda na qualidade. No entanto, a perda parecia ser tão menor que era até difícil saber se realmente tinha uma perda ou não. Sendo que na televisão OLED da Toshiba ficou bem fácil de ver, pelo menos na imagem aproximada, que teve uma perda, sabe? Por isso realmente eu acredito que por algum motivo a própria televisão também diminui um pouco da qualidade quando ela atinge ali a taxa de atualização de 120 Hz. De qualquer forma, pessoal, eu acredito que esse seja uma questão que a maioria das pessoas nem sequer vão perceber. No entanto, como eu notei e percebi, estou compartilhando aqui com vocês, daí é de cada um ver se isso é justificativo o suficiente para desistir ou não dessa televisão, caso você vá usar aí com jogos de videogames. Falando agora sobre o visual da televisão, nesse sentido ela tem um painel que é extremamente fino, como vocês conseguem visualizar ali na imagem. No entanto, ela também tem uma parte que é mais grossa, que é ali a parte onde ficam as conexões da televisão. Inclusive nesse momento vocês estão vendo na tela todas as conectividades da televisão OLED da Toshiba. E ainda falando sobre o visual da televisão, eu acho que é válido compartilhar com vocês que se vocês forem colocar a televisão em cima de uma mesa como a gente está fazendo aqui, ela fica quase que colada na mesa. Ó, o meu dedo mal passa aqui por baixo. E é importante falar isso para vocês, porque se por acaso vocês forem colocar numa mesa como a gente está fazendo aqui, tomem cuidado para o dedo de vocês não ficar preso, sabe? Porque se vocês colocarem de qualquer jeito, colocarem muito rápido, pode ser que o dedo de vocês fique preso aqui embaixo e pode machucar, enfim.
Só estou dando aí o alerta de cuidado para vocês. E também vale a pena complementar que, se vocês quiserem, também dá para pendurar a televisão em um suporte de parede. No entanto, esse suporte não acompanha ali a televisão. E também vale a pena lembrar que essa televisão OLED da Toshiba só está disponível aqui no nosso mercado no tamanho de 65 polegadas. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu todas essas questões, vale ou não vale a pena comprar a televisão OLED da Toshiba? Depois de todos os testes, eu diria que sim, pessoal. É uma excelente televisão, com uma boa qualidade de imagem, um áudio acima da média, um sistema operacional que funciona muito bem. Então eu gostei bastante dos testes que a gente fez aqui no canal. Obviamente tiveram alguns detalhes, como eu mencionei aqui nesse vídeo, mas o desempenho geral da televisão eu gostei bastante. Eu diria que essa televisão OLED da Toshiba, ela é concorrente direta da televisão OLED B3 da LG. No entanto, como a televisão OLED B3 não está vendendo aqui no mercado brasileiro nos tamanhos de 65 polegadas, isso automaticamente faz com que a televisão OLED da Toshiba esteja concorrendo diretamente com a OLED C3 da LG e com a OLED S90C da Samsung, porque essas sim também possuem aí versões de 65 polegadas. E eu sei que nesse momento algumas pessoas até podem ficar na dúvida sobre qual é a melhor televisão. É a OLED da Toshiba aqui atrás? Ou então é a televisão OLED C3 da LG? Ou quem sabe a OLED S90C da Samsung? E assim, pessoal, a gente não fez os testes lado a lado, então ainda não dá para bater o martelo em relação a isso. No entanto, a sensação inicial que eu tenho é que as televisões OLED C3 da LG e a S90C da Samsung são televisões que são um pouco superiores. No entanto, a gente tem que levar em consideração a diferença de preço entre essas televisões. Só para vocês terem uma referência, em épocas de ofertas, a televisão OLED da Toshiba pode ser encontrada ali por cerca de R$3.000 a menos se comparado a essas outras duas televisões concorrentes. Ou seja, pessoal, a diferença de preço pode ser gigantesco entre essas televisões. Isso acaba fazendo com que a televisão OLED da Toshiba talvez seja mais atraente para a maioria das pessoas. Afinal de contas, você vai estar ali economizando muito dinheiro e ao mesmo tempo vai estar levando uma televisão de tecnologia OLED para casa. E lembrando, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, querem pagar barato, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre está avisando para vocês, então o link vai estar aqui embaixo caso queiram participar. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar gostei aqui embaixo caso tenham acompanhado o vídeo até esse final e caso tenham gostado. E também lembrando, pessoal, se alguém aí que está vendo o vídeo nesse momento já tiver com essa televisão em casa, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para compartilhar a sua experiência, o que você está achando da televisão, para ajudar a enriquecer mais aqui o conteúdo desse vídeo. Mas então o vídeo foi esse, esperamos que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!